Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O Saqueador de Características em One Piece, parte 43. Capítulo 278. Antes de entrar no laboratório, por favor, vista estes jalecos. Lilith deu as instruções, apontando para os vestiários separados para homens e mulheres em ambos os lados da entrada do laboratório. Jalecos de laboratório? A tripulação piscou, e então os olhos de Luffy e dos outros brilharam imediatamente de entusiasmo. Frank e Usopp sempre foram os inventores dos piratas do chapéu de palha, ambos possuindo características voltadas para a invenção. Frank já havia concluído o General Frank, e com os recursos fornecidos por Robin e a ajuda da habilidade da Baku Baku no Mi, ele era muito mais poderoso do que sua contraparte original da história. Os submarinos, embarcações especiais e várias outras ferramentas de combate de médio e grande porte presentes no Mary foram todos fruto da pesquisa de Frank. A linha de pesquisa de Frank baseava-se em suas próprias técnicas de construção naval, criando ferramentas capazes de combater em diversos terrenos e situações. Após estudar no Instituto de Pesquisa da cidade natal de Vegapunk, aliado ao conhecimento obtido com Jude e a troca de ideias com os outros dois principais cientistas de Robin, César e Queen, a capacidade de pesquisa de Frank tornou-se ainda mais excepcional do que na história original. As invenções de Usopp, por outro lado, tendiam mais para pequenos dispositivos peculiares que podiam produzir efeitos inesperados em batalha. Mas independentemente disso, Frank e Usopp não eram pesquisadores profissionais em termos terrestres, eram entusiastas autodidatas, sem formação formal. E no mundo de One Piece, todos que se consideravam pesquisadores eram fãs de Vegapunk, a mente mais brilhante do mundo, com conhecimento, 500 anos à frente do seu tempo. Esses títulos atraíram naturalmente todos os pesquisadores. Vestir um jaleco de laboratório e conhecer o lendário Vegapunk como se eles próprios fossem pesquisadores foi incrivelmente emocionante para Frank e Usopp. Quanto a Luffy e Chopper, cuja empolgação não era menor que a de Frank e Usopp, foi puramente o instinto deles por novidades que entrou em ação. Ei! Vocês estão baixando a guarda completamente? Esta é uma ilha do governo mundial, e Vegapunk é um cientista empregado por eles. Zoro fez um alerta com as veias pulsando em sua testa enquanto observava Luffy e os outros correrem em direção aos vestiários. Isso vai ser ótimo. Vamos logo. Luffy ignorou as palavras de Zoro e correu em direção ao vestiário. Ei! O rosto de Zoro se contorceu em uma expressão furiosa e cheia de dentes afiados, pronto para fatiar os idiotas ali mesmo. Relaxa, relaxa. Com o Robin aqui, nem mesmo as invenções do Vegapunk podem nos prejudicar, disse Usopp com absoluta confiança. Assim como na história original, a vigilância de Zoro nunca diminuiu, mesmo depois de se tornar mais forte. Você é muito tímido, cabeça de musgo, interrompeu Sanji. Embora também fosse cauteloso e atuasse como um dos estrategistas da tripulação, ele nunca perderia a chance de provocar Zoro. Além disso, mesmo sem Robin, o poder de combate reunido aqui já era extraordinário. Sanji não estava muito atrás de Zoro. Após despertar seu Haki do Conquistador, Zoro podia canalizar uma porção de seu poder através de sua aura azura especial. Antes da grande guerra contra os piratas da Big Mom, os piratas das feras e o quartel-general da marinha, ele já havia alcançado o domínio inicial do revestimento ao Shoku, elevando seu poder de ataque ao nível de um almirante. Isso motivou Sanji a treinar muito mais do que na história original. Enquanto cuidava da nutrição da tripulação, Sanji dedicava cada momento livre e cada gota de energia aos treinos. Com seu próprio fator de linhagem despertado, a capacidade de recuperação do corpo de Sanji também atingiu um nível monstruoso, não importava o quanto ele treinasse. Ele não teria nenhum problema físico. Com a ajuda de Robin e seu regime de treinamento insano, Sanji também havia alcançado recentemente o domínio inicial do revestimento de Haki do Conquistador. Agora ele podia envolver seu Ifrit Janbei em Haki do Conquistador, elevando seu poder de ataque ao nível de um almirante. Sanji era diferente de Zoro. Sanji possuía a característica de exoesqueleto modificado. Embora não pudesse usar o revestimento ao Shoku para aumentar sua defesa ou velocidade, a própria característica de exoesqueleto modificado lhe proporcionava defesa, velocidade, força e recuperação impressionantes. Isso elevou todas as habilidades abrangentes de Sanji além do nível de um almirante. Resumindo, tendo dominado o revestimento ao Shoku e compensado sua antiga deficiência em poder de ataque, o atual Sanji era uma verdadeira potência de nível almirante, nem um pouco mais fraco que o sempre crescente Zoro. Além de Luffy, Ace, Hancock e Nami, cujo Mi elemental especial, conferia a ela um poder de ataque que se classificava entre os mais poderosos, mesmo entre os da classe Yonkou, almirante. Mesmo sem seu membro mais forte, Robin, o número de combatentes de nível Yonkou, almirante que eles possuíam naquele momento ultrapassava o do quartel-general da marinha durante a Guerra dos Melhores. Para Vegapunk ter qualquer ideia sobre ele seria como uma formiga tentando enfrentar um elefante. Estou te dizendo para ficar sempre em guarda, seu idiota de sobrancelhas encaracoladas. Zoro rugiu. Que diabos você acabou de dizer? Sanji também lançou um olhar furioso para Zoro. Ser chamado de idiota pelo cabeça de musgo. Sanji não podia aceitar. Bum, bum, vocês dois vão se trocar, e parem de causar problemas para o Robin. Nami gritou para Zoro e Sanji, que agora estavam agachados, segurando os galos em suas cabeças. Sim, Zoro e Sanji assentiram obedientemente. Nami continua sendo a mais assustadora. Vivi sorriu. Lá em Dressrosa, ela aprendeu a lidar com Luffy e Zoro observando Nami. Mas quando se tratava de manter aqueles dois na linha, mesmo com seu próprio Haki do Conquistador, ela não era páreo para Nami. Que emocionante. Que tipo de roupa será que são? Após disciplinar Zoro e Sanji, Nami sorriu satisfeita. As garotas sempre tiveram um amor natural por roupas, tanto na Terra quanto no mundo de One Piece.
Será que existem roupas no estilo de Alabasta? Vivi piscou seus belos olhos. Há roupas com estilos do mundo todo? Os belos olhos de Kaia também brilharam. Tudo ali era algo que Kaia nunca tinha visto nem em livros nem em jornais, mas agora ela podia vivenciar pessoalmente. Para Kaia, cada nova experiência, especialmente uma compartilhada com Hoven, era uma lembrança preciosa. Ororororo. Será que eles têm algum estilo assustador? Perona flutuou atrás de Nami e dos outros. Hoven, que estilo você gosta? Hancock aproximou-se de Hoven, acariciando suas bochechas coradas e perguntando nervosamente. O amor torna alguém cauteloso. Seu afeto extremo, combinado com a peculiar paixão obsessiva da Imperatriz Kuja, deixou Hancock completamente indefesa diante de Hoven. Mesmo agora, como sua mulher, ela ainda estava tão nervosa quanto uma jovem apaixonada pela primeira vez. Seu estilo é o meu favorito, disse Hoven, sorrindo para Hancock que corava. Nossa, é um pedido de casamento? Ao ouvir isso, Hancock já imaginou a cena em que caminhava até o altar com Hoven. Quantos filhos ela deveria ter para Hoven? Perdida nesses pensamentos felizes, Hancock desmaiou de felicidade, caindo no chão. Vou levá-la para trocar de roupa, Hoven, disse Robin, usando sua habilidade de flor-flor-fruta para levantar Hancock. Para se recuperar desse estado, Hancock precisava se afastar um pouco de Hoven. Hoven sorriu e assentiu. Robin sempre o deixava à vontade. É só apertar o botão? Sugestão. Assim que entraram no vestiário, Hoven ouviu Luffy e os outros exclamando. Existem muitos tipos diferentes, observou Hoven com interesse, olhando para a variedade de botões. Em seguida, ele fez suas próprias escolhas. Pull, pull. Assim que todos terminaram suas escolhas, as roupas selecionadas começaram a girar automaticamente. Então, algumas garras mecânicas se estenderam em direção a Hoven e aos outros. O que é isso? Luffy e os outros gritaram. Zoro estava prestes a desembainhar sua espada e atacar, mas ao ver que Hoven não demonstrou nenhuma reação, relaxou. Zoro era cauteloso, sim, mas confiava mais em Hoven. Svi, Svi, Svi. Em pouco tempo, Hoven e os outros já estavam com roupas novas. Achei que ia estar quente, mas está tão fresco, disse Luffy animadamente, olhando para as roupas que escolheu. O jaleco que Luffy escolheu parecia muito grosso, mas ao usá-lo, ele não sentiu calor. Na verdade, era incrivelmente confortável. Tem regulador de temperatura embutido? Hoven olhou com interesse para o jaleco que havia escolhido. Fica tão perfeito, não restringe os movimentos em nada. Nami e as outras também se trocaram, felizes por experimentarem essas roupas futuristas. Mas ao contrário da história original, os estilos escolhidos por Nami e pelas outras eram relativamente conservadores. Atualmente, elas só mostravam toda a sua beleza para Hoven. Isso também significa que pode facilmente estrangular quem estiver usando. Robin costumava dizer coisas assustadoras. Não diga coisas tão assustadoras, linhas pretas apareceram na testa de Nami. Como estou? Frank fez uma pose robótica. Você parece um pervertido, não importa o que vista, disse Sanji com o olho tremendo. Você está me elogiando demais, Frank riu alto. Pervertido. Ha 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 ha. Chopper, Luffy e os outros comemoraram. Que sapatos são esses? São tão leves. O Zop pulou de alegria. Esses são sapatos Domingo. Eles se adaptam a qualquer tamanho de pé e têm múltiplas funções, explicou Lilith brevemente. Vamos lá. Estamos todos esperando por você. Lilith subiu a escada rolante primeiro. Nós? Com exceção de Hoven, todos estavam curiosos sobre o nós, mencionado por Lilith. Bonnie também acompanhou de perto. Ela também estava muito curiosa para saber por que a jovem à sua frente se chamava Vegapunk. Vegapunk não tinha essa aparência. O que teria acontecido com ele desde que ela foi para o mar? Hoven, é claro, sabia o que Bonnie estava pensando. A criação dos 6 satélites de Vegapunk e a separação de seu cérebro em constante crescimento, que graças à fruta cérebro-cérebro, podia armazenar conhecimento infinito, mas havia se tornado grande demais para ser carregado no registros Punk. Tudo isso aconteceu depois que Bonnie foi embora. Ao entrar no laboratório, Hoven demonstrou grande interesse por tudo. Tudo naquele laboratório parecia um laboratório de filme de ficção científica na Terra, fazendo com que Hoven se sentisse muito à vontade. Chegamos. Lilith conduziu todos até uma grande porta. Clique. Quando a porta futurista se abriu lentamente, 5 figuras aguardavam lá dentro. O que mais chamava a atenção era um velho com um galho parecido com o de uma macieira saindo do topo da cabeça, um rubor nas bochechas, cabelos brancos e uma língua grande para fora da boca. Vegapunk. É ele mesmo. Frank reconheceu Vegapunk à primeira vista e gritou empolgado. Hoven também sorriu, porque a aparência de Vegapunk lhe era muito familiar. Ele era exatamente igual à imagem de Einstein que vira nos livros didáticos durante seus tempos de escola na Terra. Bem-vindo ao meu laboratório. Sempre quis conhecê-lo, soberano do céu. Hoven, sorriu Vegapunk. Enquanto isso, São Saturn. Chegaremos a Iguiada em breve. Um vice-almirante do quartel-general da Marinha saudou Saturn na escuridão. Prepare-se para emergir, respondeu Saturn, com os olhos agora como os de um verdadeiro demônio. Svi, Svi. Nesse momento, o navio de guerra de Saturn estava navegando em alto mar. Ao redor, havia um grande número de navios de guerra. Todos eles estavam revestidos. Graças à habilidade da Goro Goro no Mid Hoven, o soberano do céu, um ataque surpresa a Iguiad vindo do mar era impossível. Embora ainda não houvesse certeza se Hoven, o soberano do céu, estava em Iguiad, eles precisavam estar totalmente preparados. Não poderia haver erros nesta operação. Caso contrário, a ira de Mu era algo que nem mesmo ele, um dos 5 anciãos, poderia suportar. Assim, Saturn também adotou a mesma estratégia dos piratas do Barba Branca durante a Guerra dos Melhores, cobrindo diretamente toda a frota e seguindo em direção ao Iguiad vindo debaixo do mar.
soberano do céu. No convés do navio de guerra, Akainu mordeu com força seu charuto. Esse homem fez com que ele, o almirante da frota da marinha, parecesse uma completa piada. Dessa vez, ele não tinha intenção alguma de voltar vivo. Se não tiver sucesso, morra tentando. Essa era a determinação de Akainu. Capítulo 279. Incrível, você é mesmo um Vegapunk. Por que você tem uma maçã na cabeça? Por que todos eles dizem que são Vegapunk? Dentro do laboratório de Vegapunk, Luffy, Chopper e Usopp cercaram o corpo principal, o trio curioso disparando uma série de perguntas. Além de Lilith, outras 3 figuras estavam ao redor de Vegapunk. Eram elas: Shaka, representando o bem de Vegapunk, Edson, representando seu pensamento, e Pitagoras, representando sua sabedoria. Quanto a Atlas, o pequeno gigante que representa a violência de Vegapunk, e York, o satélite traidor que representa sua ganância, e que desejava se tornar um dragão celestial, ambos estavam na camada da fábrica, abaixo das nuvens. Egiad era estruturado em 2 camadas. Acima das nuvens ficava o laboratório de Vegapunk, onde eram realizadas pesquisas de ponta. Abaixo estava a camada fabril, onde essa pesquisa era transformada em ferramentas para o mundo real. Atlas, personificando a violência de Vegapunk, era extremamente impaciente e incapaz de controlar suas emoções. Seu trabalho principal não era pesquisa, mas sim extravasar na camada da fábrica. Usando as luvas de baixa pressão inventadas por Vegapunk, ela conseguia fazer contato direto com monstros virtuais holográficos. Atlas espancava esses monstros virtuais para liberar todas as emoções negativas e violentas de Vegapunk, permitindo que os outros satélites focados em pesquisa trabalhassem com mais eficiência. Este foi um método muito eficiente e conveniente. E York, representando a ganância, cuidava de todos os desejos de Vegapunk: fome, sono e excreção. Isso significava que quando não estava dormindo, ela se encontrava em um estado de gula frenética, às vezes comendo até que seu índice de massa corporal ultrapassasse 600, transformando-a em uma mulher superobesa. Isso liberou os outros satélites do fardo dessas necessidades humanas universais, permitindo que dedicassem toda a sua energia à pesquisa. Então, uma vez por dia, todos os satélites sincronizavam suas experiências e pensamentos através do registro Spunk, o enorme cérebro que Vegapunk havia removido devido aos efeitos de sua fruta do cérebro, garantindo que cada satélite permanecesse parte de Vegapunk. Sob o efeito do registro Spunk, Vegapunk conseguiu maximizar o uso de seu tempo limitado, garantindo que sua pesquisa progredisse na velocidade máxima possível. Então é assim que é. Após ouvir a explicação de Vegapunk, todos entenderam. As Akuma no Mi eram realmente incríveis. Pensar que existia uma fruta paramecia tão única quanto a fruta cérebro-cérebro. É claro que uma fruta como essa só poderia atingir seu potencial máximo nas mãos de um cientista genial como Vegapunk. Afinal, a fruta apenas aumentava a capacidade cerebral, não a forma de pensar ou QI. Em seguida, Vegapunk levou Robin e os outros para um passeio pelas suas conquistas de pesquisa, deixando todos boquiabertos e incrédulos. Até mesmo Robin estava profundamente interessado. Órgãos artificiais, tecnologia de clonagem, transplante de células-tronco. Essas tecnologias que ainda estavam na vanguarda da Terra, algumas nem mesmo totalmente aperfeiçoadas, foram todas verdadeiramente concretizadas por Vegapunk. A doença da escama de safira de Bonney, por exemplo, foi curada por Vegapunk através de transplante de células-tronco. Será que tudo isso pode ser usado na área médica? Incrível! Chopper olhou boquiaberto. Essas tecnologias de ponta eram completamente diferentes das artes médicas que Chopper havia estudado. O sonho de Chopper era se tornar um médico capaz de curar todas as doenças. Embora também realizasse cirurgias, sua abordagem médica geral ainda se concentrava no desenvolvimento de medicamentos para tratar enfermidades. Mas a pesquisa médica de Vegapunk já havia evoluído para o verdadeiro código fundamental da biologia, a tecnologia genética. Caso haja um defeito genético, deve-se realizar diretamente um transplante de células-tronco. As células-tronco, por serem células indiferenciadas e imaturas, tinham o potencial de se regenerar em vários tecidos, órgãos e células humanas. Dessa forma, doenças incuráveis por medicamentos comuns poderiam ser tratadas. Se um órgão sofresse lesões graves, um órgão artificial poderia ser criado com base nos genes do paciente e transplantado. Vegapunk também considerava essa tecnologia indispensável para a medicina do futuro. Essas tecnologias de ponta, que Robin só conhecia por filmes e noticiários, agora exibidas vividamente diante dele, também o encheram de uma sensação de novidade. Isso mesmo. A doença de Bonney foi curada por meio de transplante de células-tronco. Uma doença considerada incurável nestes mares foi superada dessa forma. É um grande avanço para a tecnologia médica. Os olhos de Vegapunk brilharam enquanto ele falava sobre sua pesquisa. Naquele momento, ele pareceu brilhar aos olhos da tripulação. Até mesmo Robin olhava para Vegapunk com profundo respeito. Isso não tinha nada a ver com poder. A fruta do cérebro praticamente não oferecia nenhum aumento direto na força de combate do usuário. Qualquer um presente poderia facilmente matar Vegapunk. Mas para um cientista tão dedicado à pesquisa, ao avanço da humanidade, seja no mundo de One Piece ou na Terra, eles eram os mais respeitados. Vegapunk havia ganhado o prêmio Ibel da Paz, sempre se esforçando para usar suas pesquisas para trazer a verdadeira paz ao mundo. Seu sonho era criar uma fonte de energia gratuita que todos pudessem compartilhar, pois acreditava que grande parte das guerras decorria da falta de energia. Se ele pudesse criar uma fonte de energia gratuita que todos no mundo pudessem usar livremente, ele poderia extinguir as chamas da guerra em sua origem. Embora, na visão de Robin, existissem outros fatores que causavam a guerra, em geral, o raciocínio de Vegapunk estava correto. E ainda mais pesquisas. Meu sonho é criar um mundo onde a energia possa ser compartilhada gratuitamente.
Ao converter essa energia em uma força visível, podemos extinguir as faíscas que iniciam as guerras no mundo. Vegapunk falou sobre seu sonho, seus olhos brilhando com um brilho supremo. Parece incrível, comentou Luffy, embora não entendesse absolutamente nada. Esse conceito era realmente incrivelmente avançado. Em um mundo fragmentado como o de One Piece, não ser capaz de entender era normal. É verdade que muitas guerras são causadas pela falta de energia. Se realmente houvesse energia gratuita suficiente para todos usarem, muitas guerras poderiam não acontecer. Jinbe conseguiu entender parte daquilo, mas seu tom era carregado de incerteza. Não tenho certeza se energia gratuita infinita poderia realmente acabar com todas as guerras, mas se você quer alcançar um mundo de paz permanente, é sem dúvida o pré-requisito mais importante. Robin afirmou com absoluta certeza. Incrível! Ao ouvir a afirmação de Robin, os olhos de todos brilharam. Ao ouvirem a aprovação de Robin, os olhos da tripulação brilharam. Embora ainda não compreendessem totalmente as ideias de Vegapunk, eles confiavam em Robin. Se ele tinha tanta certeza, então, se o maior cientista do mundo pudesse realmente realizar seu sonho, a paz mundial permanente poderia de fato ser possível. Você realmente entende? Vegapunk agarrou as mãos de Robin com entusiasmo. Se existe alguém neste mundo que pode realmente entender meu sonho, então acredito que seja você, aquele que criou tantos milagres, disse Vegapunk com a maior seriedade. Os gênios muitas vezes viviam sozinhos, especialmente alguém como Vegapunk, que possuía conhecimento tecnológico, 500 anos à frente deste mundo. A maioria das pessoas não conseguia nem começar a acompanhá-lo, muito menos entender o que ele estava fazendo. Encontrar alguém que realmente compreendesse seu sonho foi, de fato, algo muito emocionante para Vegapunk. Vegapunk. Nesse instante, Bonney falou de repente. Bonney. O olhar de Vegapunk começou a se desviar inconscientemente. O olhar de Vegapunk desviou-se instintivamente. Ele não conseguia encará-la. Embora tivesse curado sua doença e salvado sua vida, ele também, de certa forma, havia matado, Kuma pessoalmente, seu amado pai e seu querido amigo. Mesmo que Kuma tivesse feito tudo de livre e espontânea vontade para salvá-la, Vegapunk ainda não conseguia encará-la. Mas a atitude de Bonney deixou Vegapunk completamente atônito. Obrigado, por me deixar viver. Bonney fungou, desativando sua habilidade da fruta da idade, retornando à sua forma original, uma garotinha que ainda não tinha completado 12 anos. Ela fez uma profunda reverência a Vegapunk, depois olhou para cima com um sorriso radiante, lágrimas ainda grudadas em seus cílios. Bonney. A tripulação sorriu, observando-a. Bonney. Você não me culpa. Vegapunk estava preparado para ser caçado por Bonney. Afinal, ele havia passado tanto tempo com ela que conhecia muito bem sua personalidade. Ele esperava os punhos dela, não a gratidão. Se eu não tivesse conhecido Robin, provavelmente teria tido vontade de te matar, disse Bonney, franzindo o nariz. Mas conhecê-lo mudou tudo. Agora eu sei de tudo. Bonney sorriu. Bonney agora compreendia completamente a maldição da linhagem dos bucaneiros e o que isso significava para seu pai. Enquanto ele permanecesse em seu corpo original, a maldição duraria para sempre. Para seu pai, como a morte física também representava uma espécie de libertação. Claro, o mais importante era a habilidade de Robin, que permitiu ao pai testemunhar seu crescimento, libertar-se verdadeiramente da maldição e renascer de outra forma. Além disso, Vegapunk realmente salvou a vida dela, caso contrário, ela não estaria viva agora. Bonney, que sabia de toda a verdade por meio de Kuma, também era muito grata a Vegapunk. Ela também entendia que Vegapunk também havia sido forçado pelas circunstâncias. Sabe? Como? As memórias de Kuma ainda estão preservadas em mim. Sempre quis entregá-las a você, disse Vegapunk, atônito. Voxas! Um portal do submundo se abriu violentamente. Uma alma foi invocada do submundo. Clique. Em seguida, uma porta de ar foi aberta. Curso? Vegapunk reconheceu imediatamente. Era o Serafim que havia desaparecido completamente na missão para sitiar os piratas da Big Mom e os piratas das feras S-Bear, criado com o fator de linhagem de Kuma e uma habilidade replicada da Nikkyu no Mi, com força de combate comparável à de Kuma. Então, a alma entrou no corpo de S-Bear. Quanto tempo, Vegapunk? Disse uma voz incrivelmente suave, vinda da boca de S-Bear. Kuma. Vegapunk ficou completamente e absolutamente estupefato. Embora a aparência ainda fosse a dos serafins S-Bear, o tom, a voz, Vegapunk não poderia estar mais familiarizado com ela. Foi seu bom amigo, cuja consciência ele pessoalmente apagou sem poder fazer nada, que faleceu, Bartolomeu Kuma. Vê, você ainda tem consciência? Isso é uma alma? Isso não é científico, exclamou Vegapunk. Mas, isso é bem típico de uma Akuma no Mi, não é? Robin sorriu. Sua Akuma no Mi fez isso, soberano do céu? Vegapunk piscou. Então, um brilho surpreendente emanou de seus olhos. Ele sentiu isso. Uma porta para um novo mundo acabará de ser escancarada para ele. Capítulo 280. A fruta porta desperta, mas a fruta ressuscitar, e a habilidade da fruta alma da Big Mom. Pensar que elas poderiam alcançar tal efeito quando combinadas. Incrível! Absolutamente incrível! Vegapunk exclamou repetidamente depois que Robin explicou o princípio por trás de trazer a alma de Kuma do submundo para o mundo real. Ninguém neste mundo entendia a natureza das Akuma no Mi melhor do que ele. Afinal, embora Vegapunk não tivesse praticamente nenhuma habilidade de combate, sua pesquisa o levou a descobrir o fator de linhagem, permitindo-lhe começar a compreender verdadeiramente a essência das Akuma no Mi, e até mesmo da própria vida. Utilizando o fator de linhagem, Vegapunk criou pela primeira vez Akuma no Mi do tipo Zoan artificiais, o primeiro dos 3 tipos que ele conseguiu dominar. Em seguida, sua pesquisa avançou ainda mais.
Usando o sangue verde derivado do fator de linhagem, ele criou réplicas de Akuma no Mi do tipo Paramecia, permitindo que a mesma habilidade Paramecia existisse na mesma era. Foi por isso que em Alabasta, quando Robin demonstrou pela primeira vez a habilidade da fruta da chama, os 5 anciãos ficaram preocupados, mas não muito chocados. A pesquisa de Vegapunk já havia entrado no campo da replicação de frutas do diabo, embora Vegapunk ainda não tivesse dominado as habilidades do tipo logia. O fato de a replicação de Paramecia ser possível significava que o aparecimento de uma logia replicada, embora merecedora de sua atenção, não era suficiente para alterar completamente o equilíbrio dos mares na época. Afinal, o poder de combate que Robin demonstrava naquela época era, na melhor das hipóteses, comparável ao do vice-almirante Gion. Comparado aos imperadores, mesmo com uma logia replicada, ele ainda estava em um nível completamente diferente. Isso representou um domínio completo em termos de informação. Robin entendia os 5 anciãos e até mesmo sabia da existência de Mu, mas os 5 anciãos, eles não sabiam nada sobre a verdadeira extensão do poder de Robin. Até mesmo São Jai Garcia Saturn, o deus guerreiro da ciência e da defesa, havia desprezado Robin na época devido à sua própria arrogância absoluta. Somente Vegapunk, que havia se aprofundado na essência das Akuma no Mi e sido repetidamente derrotado por usuários de logia, compreendia o quão inacreditavelmente miraculosas eram as façanhas de Robin, o soberano do céu. Foi também por isso que depois de descobrir que Somer havia sobrevivido à perda de sua logia Moku Moku no Mi por Robin, Vegapunk imediatamente levou Somer para Eguiad para estudá-lo. Mas os resultados de sua pesquisa chocaram Vegapunk profundamente. Não havia nenhum vestígio da existência da fruta da fumaça no fator de linhagem de Somer. Era como se ele nunca tivesse comido a fruta. E embora a força física de Somer tivesse atrofiado, todas as suas outras características corporais estavam completamente normais. Essa descoberta deixou Vegapunk perplexo. Não importa como ele analisasse, os resultados sempre voltavam como normal. Isso deixou Vegapunk desesperado para conhecer o soberano do céu Robin, ou mesmo apenas para obter uma única gota de seu sangue. Infelizmente, pouco tempo depois disso, o soberano do céu Robin adquiriu rapidamente a Goro Goro no Mi, uma das habilidades logia mais invencíveis, e ascendeu à proeminência nos mares. No fim, nem mesmo o quartel-general dos fuzileiros navais conseguiu tocá-lo. E agora ele era o Yonkou mais forte, o homem que havia dizimado toda uma geração de almirantes da marinha. Na era anterior a Roger, Rock só havia conseguido matar um único almirante. As conquistas e o poder de combate daquele homem, que quase subjugou o mundo, agora eram amplamente superados pelo soberano do céu Robin. E com a fruta porta a porta, os movimentos do soberano do céu eram completamente imprevisíveis. Vegapunk pensava que um encontro com ele fosse um sonho distante, mas agora, tudo aconteceu tão rápido. E ele testemunhou em primeira mão o poder miraculoso de combinar múltiplas Akuma no Mi. Ele podia até mesmo abrir os portões do submundo e trazer as almas dos mortos de volta ao mundo dos vivos. É claro que a dificuldade de tal feito era imensa. A simples abertura dos portões do submundo exigia os poderes das frutas porta a porta e ressuscitar, ambas em seus estados despertos. E para tornar a alma verdadeiramente utilizável, o poder da fruta alma-alma também era necessário. A combinação de 3 Akuma no Mi despertas foi necessária para alcançar esse feito. A dificuldade era inimaginável. As pesquisas anteriores de Vegapunk, por mais aprofundadas que fossem, haviam se concentrado apenas em algumas Akuma no Mi. Afinal, os desejos contidos nas Akuma no Mi entravam em conflito uns com os outros. Sem uma linhagem sanguínea especial, nem mesmo 2, muito menos 3, seriam suficientes para fazer o corpo do usuário explodir. E esse era apenas o problema da coexistência, não da combinação. Na visão de Vegapunk, combinar 2 Akuma no Mi com desejos diferentes era como acender o pavio de uma bomba. Mas milagrosamente Robin, o soberano do céu, conseguiu. E os poderes da Akuma no Mi não explodiram em conflito. Eles se acumularam, rompendo até mesmo os limites inerentes a uma única fruta. Isso foi tão incrível que Vegapunk sentiu uma vontade irresistível de começar a pesquisar sobre o assunto imediatamente. Vegapunk podia ver o alvorecer da conquista completa dos segredos das Akuma no Mi. Eu adoraria ver os segredos finais das Akuma no Mi pessoalmente, mas estamos ficando sem tempo. Os olhos de Robin se aguçaram subitamente. O que foi? A tripulação olhou para ele confusa. Vindos do fundo do mar, é isso? Os 5 anciãos, disse Robin com os olhos brilhando com uma luz carmesim escura assombrosa. Com o enorme alcance de detecção de sua Goro Goro no Mi combinado com seu Aqui da observação, era impossível cercar esta ilha pelo mar sem ser notado. O único método possível era aquele que os piratas do Barba Branca haviam usado na Guerra dos Melhores. Revestir os navios e viajar debaixo d'água. Robin já havia previsto isso. Ele queria que os 5 anciãos viessem a esta ilha. Do fundo do mar, os pensamentos de Ace voltaram à Guerra dos Melhores, ao momento em que seu pai liderou os piratas do Barba Branca para resgatá-lo. Ele era tão imaturo e teimoso naquela época. Se não fosse por Robin e os outros, a situação teria sido irreversível. Mesmo assim, seu pai morreu no campo de batalha. Felizmente, a habilidade de Robin permitiu que Barba Branca continuasse a protegê-los enquanto cresciam. O poder e a mentalidade de Ace eram completamente diferentes do que eram na Guerra dos Melhores. Ele queria apagar aquela vergonha.
Ao saberem da chegada da mais alta autoridade mundial, os 5 anciãos, as expressões da tripulação oscilaram, mas não houve pânico. Antes mesmo de chegarem, Robin já havia apresentado todos os planos de guerra. A possibilidade do governo mundial e dos fuzileiros navais emergirem do fundo do mar era algo que ele havia previsto e sobre o qual os havia informado. Então, eles estavam todos preparados. Na verdade, eles estavam ansiosos por uma briga. Afinal, no caminho para ajudar Robin a se tornar o rei do mundo, os 5 anciãos eram um obstáculo que precisava ser removido. Com a chegada da mais alta autoridade mundial, o caminho para a coroação de Robin estava chegando ao fim. Os 5 anciãos? Vegapunk começou a suar frio. Você é um cientista empregado pelo governo. Por que está tão nervoso com a chegada deles? Perguntou Robin, olhando para ele. Porque o governo está atrás de mim, disse Vegapunk, com uma expressão complexa. Considerando tudo o que existe nesta ilha, quais são suas impressões? Perguntou Vegapunk à tripulação. É incrível. Parece uma civilização do futuro, exclamou Frank, que admirava profundamente Vegapunk, entusiasmado. Mas tudo isso é apenas uma fração da civilização deixada pelo grande reino. Nem mesmo eu consigo replicar algumas partes dela. A voz de Vegapunk tornou-se sombria. A incapacidade de recriar uma civilização avançada conhecida, para qualquer cientista de verdade, era uma grande decepção. Ainda mais para um cientista de ponta como Vegapunk. Quanto mais tento recriar a glória daquela civilização avançada, mais me aproximo daquela história enterrada, daquele conhecimento proibido que não deve ser tocado. Ao ouvir suas palavras, Robin ficou visivelmente emocionado. O que você quer dizer? Você sabe sobre o século perdido? Aqueles documentos, eles deveriam ter sido todos destruídos no incidente de Chara. Robin encarou Vegapunk fixamente. Chara foi de fato destruída pelo Booster Call. Mas na época, os estudiosos de Chara esconderam todos aqueles materiais preciosos debaixo d'água. Aqueles fuzileiros navais e agentes do governo tolos não tinham ideia do seu valor. Todos aqueles materiais preciosos foram levados para Elbaf por um gigante. Vegapunk explicou, olhando em seguida para Luffy. Naquela época seu pai também foi a Chara comigo para prestar homenagem àqueles honrados pesquisadores de história. Vegapunk suspirou emocionado. Meu pai? Luffy piscou. É verdade. Dragon e eu somos velhos amigos. Testemunhando a tragédia de Chara, Dragon finalmente fundou o exército revolucionário naquele ano, relembrou Vegapunk. Que nostalgia, disse Kuma com um toque de nostalgia na voz. Eu também tinha um profundo interesse nesses materiais, então fui para Elbaf. Li todos eles sob os cuidados daquele gigante enfaixado. O que significa que todos os resultados das pesquisas dos estudiosos de Chara foram herdados pelo meu cérebro, e eu continuo a estudá-los até hoje, disse Vegapunk, apontando para a cabeça. Mesmo que seu cérebro tivesse sido removido e transformado no registro Spunk, o instinto biológico permaneceu. Espera, Vegapunk, eu só tenho uma pergunta, disse Robin, com lágrimas escorrendo dos olhos. Aquele gigante enfaixado, aquele que carregou todos os documentos de Chara para Elbaf, será que o nome dele era Saul? Robin estava chorando, mas também sorrindo, um sorriso de pura e genuína alegria. Escute bem, Robin. Mesmo que você esteja sozinho agora, um dia você certamente encontrará amigos. Ninguém nasce neste mundo para ficar sozinho para sempre. As palavras de Saul ainda estavam profundamente gravadas em sua memória. Eu os encontrei, Saul. Fiz muitos amigos. E encontrei o amor da minha vida. Robin mordeu o lábio. Ele sempre escondeu sua verdadeira identidade. Eu não a revelaria a ninguém, disse Vegapunk. Mas a sua ausência de negação foi uma resposta em si mesma para Robin. Ele deve saber de tudo. Seu cartaz de procurado certamente já teria chegado a Elbaf, disse Robin suavemente, enxugando as lágrimas dos olhos. O cartaz de procurado do Luffy foi observado pela Vila Foosha por Shanks e por Dragon. O de Usopp era observado pelas crianças na Vila Sirapi e por Yasop. O de Sanji era observado pelo Baratie. O de Nami deixava todos na Vila Kokoyazi orgulhosos. O de Vivi era valorizado por todo o reino de Alabasta. O de Chopper era observado pela doutora Correia. Frank tinha seus subordinados e Iseburo observando o seu. O de Zoro era observado por seu mestre, Shimotsuki Koshiro. Só Robin. Mas agora ela sabia. Saul estava definitivamente em Elbaf, sorrindo enquanto olhava para o cartaz de procurada dela. Obrigada, Vegapunk, disse Robin com um sorriso radiante. Ao vê-la assim, todos os seus amigos também sorriram. Obrigada por não deixar que a luta de Chara em Elbaf seja em vão. Mas podemos falar sobre isso mais tarde, disse Robin, recuperando a compostura. Sim, nosso tempo acabou. Resumindo, por ter tocado num assunto proibido, o governo virá para apagar minha existência, assim como fizeram com Chara. Soberano do céu, Robin, poderia me pedir que me levasse daqui? Vegapunk olhou para Robin. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 281. Neste mundo inteiro, você é a única pessoa que pode fazer isso. Vegapunk olhou para Robin, com uma gota de suor frio escorrendo pela testa. A crise da morte era iminente, e a situação era ainda mais grave do que Vegapunk havia previsto. Ele não esperava que um dos 5 anciãos liderasse pessoalmente o ataque. A chegada de uma das mais altas autoridades mundiais simbolizou a resolução absoluta e inabalável do governo mundial, uma determinação para obliterar completamente tudo no Egiad. Se os 5 anciãos viessem atrás dele, ou o soberano do céu Robin e os chapéus de palha, para Vegapunk tanto fazia. Desde o momento em que começou a se aprofundar na pesquisa de Chara, Vegapunk sabia que mais cedo ou mais tarde, acabaria na lista de alvos dos 5 anciãos. O século perdido era um tabu absoluto para o governo mundial. Qualquer um que fosse flagrado interferindo nele, mesmo o maior cientista do mundo, independentemente de suas contribuições para o governo mundial ou de seu valor futuro,
tinha que ser eliminado. E a chegada dos 5 anciãos, além de demonstrar a determinação do governo mundial, também representou outro ponto muito desfavorável para ele. Isso significou a perda de controle sobre os serafins, armas bestiais marinhas e pacifistas restantes na ilha. Os serafins, as armas besta marinha e os pacifistas eram todos controlados por meio de chips embutidos. A autoridade de nível mais baixo era um controlador temporário. O terceiro nível era Sentomaru. O segundo nível era ele, Vegapunka. O nível mais alto de autoridade pertencia aos 5 anciãos. Uma autoridade de controle superior prevaleceria sobre uma inferior, e esse controle só poderia ser exercido pessoalmente. Se os 5 anciãos não estivessem aqui, mesmo que emitissem ordens através do caracol transponder, os serafins e pacifistas não os obedeceriam. Obedeceriam apenas às ordens dele, de Vegapunka. Mas com a chegada dos 5 anciãos, todas as armas da ilha passariam a obedecer aos seus comandos. Sem o controle dos serafins e pacifistas, ele não tinha como escapar daquele lugar sozinho. Diante da chegada dos 5 anciãos, o único no mundo capaz de levá-lo dali era o soberano do céu, Hoven. De fato, se você desaparecesse, seria um incidente de proporções mundiais. O único que poderia arcar com as consequências disso seria Hoven, afirmou Jimbe com um sorriso orgulhoso. Afinal, ele serviu sob o comando do futuro rei do mundo. Esse orgulho era ao mesmo tempo necessário e natural. Ao ouvirem as palavras de Jimbe, os outros também sorriram. E não se esqueça, temos 2 imperadores aqui, disse Zoro, olhando para Luffy, seus olhos brilhando com uma luz carmesim escura impressionante. Ele queria que Hoven se tornasse o rei do mundo, mas também queria que Luffy se tornasse o rei dos piratas. Xixixi, Luffy sorriu, ajustando seu chapéu de palha. Claro, disse Hoven, olhando para Vegapunka com um sorriso. Você concordou tão facilmente? Os olhos de Vegapunka se arregalaram. Eles agora estavam diante da mais alta autoridade do mundo, os 5 anciãos. Tendo tido contato com Saturno para fins de pesquisa, Vegapunka tinha uma vaga noção de quão aterrorizantes eram os 5 anciãos. Mais importante ainda, lutar contra os 5 anciãos significava declarar guerra total ao governo mundial. Embora Vegapunka soubesse que o soberano do céu Hoven pretendia se tornar o rei do mundo e que inevitavelmente teria que lutar contra o governo mundial, fazê-lo por seu próprio benefício, iniciar a batalha final prematuramente e concordar tão prontamente, sem sequer impor quaisquer condições, ainda assim surpreendeu Vegapunka. Que tipo de resposta você esperava? Que eu exigisse que você trabalhasse para mim com toda a sua alma e coração. Hoven olhou para Vegapunka e sorriu. Apoiarei sua pesquisa, mas se você trabalhará para mim ou não, a decisão é sua, não é? Hoven sabia muito bem que a coerção não traria bons resultados, principalmente com um supercientista de alto nível como Vegapunka. O melhor modo de cooperação era aquele baseado no benefício mútuo. Hoven forneceria a Vegapunka os recursos de que ele precisava, e Vegapunka forneceria a Hoven os resultados da pesquisa de que ele precisava. Além disso, Hoven não precisava forçá-lo. O objetivo de Vegapunka era pesquisar e criar uma fonte de energia infinita que pudesse ser compartilhada livremente com o mundo. Esse também era um dos objetivos de Hoven. Você já começou a pesquisar sobre um sol artificial, não é? As palavras de Hoven fizeram os olhos de Vegapunka se arregalarem. Na minha cidade natal, o sol artificial tem outro nome, disse Hoven com os olhos brilhando intensamente. Fusão nuclear controlada. O tom de voz de Hoven estava carregado de emoção. Sol artificial, fusão nuclear controlada, uma das tecnologias mais poderosas às quais inúmeros cientistas na Terra se dedicaram em pesquisa. Se essa tecnologia fosse realmente concretizada, a humanidade obteria energia praticamente infinita, e o custo seria extremamente baixo. E Vegapunka, cujo sonho era criar um mundo onde a energia pudesse ser compartilhada livremente, já havia começado a voltar sua atenção para o sol artificial. Embora fosse apenas uma ideia, e Vegapunka nem sequer tivesse começado uma pesquisa aprofundada, isso se devia apenas às limitações do nível tecnológico atual deste mundo e à árvore tecnológica desalinhada de Vegapunka. As pesquisas de Vegapunka em clonagem, robótica e armas humanoides estavam muito à frente das da Terra. Ele havia até criado a chama-mãe, capaz de acender as armas ancestrais. Mas sua pesquisa sobre a essência da energia não era tão avançada quanto a da Terra. Devido à falta de fundos e energia, muitos dos resultados das pesquisas de Vegapunka não puderam ser produzidos em massa, sendo concretizados apenas no Egiad. Dizer que Vegapunka tinha uma árvore tecnológica desalinhada não era problema. Mas o fato de ele ser capaz de desenvolver sozinho armas humanas avançadas como serafins e os pacifistas, e aplicar o fator de linhagem, tecnologia de DNA, para criar Akuma no Mi do tipo Zoan artificiais e replicar habilidades para Messia, combinado com o poder de sua Akuma no Mi do tipo cérebro. Tudo isso provou que a capacidade de pesquisa de Vegapunka superava a de qualquer cientista na Terra. Tudo o que faltava ao Vegapunka era a direção certa na pesquisa. E Hoven tinha a linha de pesquisa voltada para a fusão nuclear controlada. Afinal, na era da explosão de informações na Terra, os princípios da fusão nuclear controlada já haviam sido divulgados há muito tempo. Hoven havia assistido a muitos vídeos de divulgação científica desse tipo. Embora tivesse praticamente esquecido a maioria deles depois de assistir, o Hoven atual era um humano supremo com a habilidade da Akuma no Mi humano despertada. Graças ao seu intelecto aguçado, ele conseguia recordar todo o conhecimento que outrora vira, mas que temporariamente esquecera. Fornecer a ideia geral para Vegapunka não seria problema algum. Hoven acreditava que com a capacidade de pesquisa de Vegapunka, combinada com os princípios de fusão nuclear controlada da Terra, já conhecidos publicamente, desvendar a tecnologia não era uma tarefa impossível. Fusão nuclear controlada? Um sol artificial? Não me diga que essa tecnologia já existe na sua cidade natal?
Ao mencionar a pesquisa, os olhos de Vegapunk se arregalaram. Vegapunk, cujo sonho era criar um mundo onde a energia pudesse ser compartilhada livremente, após criar a chama-mãe, também começou a voltar sua atenção para o Sol. Um cientista que tivesse pesquisado no nível de Vegapunk, é claro, sabia que a fonte de toda a energia do mundo era, na verdade, o Sol, e apenas aquela minúscula porção de luz solar. Seria inimaginável quanta energia seria obtida se toda a energia do Sol pudesse ser usada artificialmente. Embora Vegapunk não tivesse feito uma estimativa, uma coisa era certa. Com uma fonte de energia tão vasta, seu sonho certamente se realizaria. Mas a chamada tecnologia de sol artificial existe atualmente apenas em suas ideias. Para atingir esse objetivo, os problemas tecnológicos que precisam ser pesquisados e superados são muitos. Mas agora, Soberano do Céu Robin disse que em sua cidade natal essa tecnologia já existia? Isso deixou Vegapunk extremamente chocado e animado. Embora não soubesse onde ficava a cidade natal de Soberano do Céu Robin, para Vegapunk, o mais importante era a própria tecnologia. Vegapunk estava confiante de que, contanto que lhe fossem dadas as orientações e os princípios, certamente seria capaz de resolver esse problema. Embora ainda não seja um sucesso completo, a direção foi basicamente aperfeiçoada, sorriu Robin. O Sol pode ser criado artificialmente? Sugestão. Todos ficaram estupefatos. O Sol estava alto no céu. Mesmo depois de chegar a Skipieia, o Sol ainda parecia tão distante. Para o povo do mundo de One Piece, um Sol artificial era algo absurdo. Era também por isso que Robin nunca tinha falado sobre essas coisas com todos. Todo mundo tinha suas limitações. Considerando o nível tecnológico atual do mundo de One Piece, além de Vegapunk, falar sobre um sol artificial com qualquer outra pessoa seria considerado um absurdo. Contanto que eu tenha a direção e os princípios, definitivamente posso pesquisar o sol artificial. Vegapunk estava extremamente entusiasmado. Originalmente ele só queria ir embora com Soberano do Céu Robin para salvar sua vida, e em Soberano do Céu Robin, ele viu a esperança de conquistar o segredo das Akuma no Mi do tipo Logia, e até mesmo a esperança mais essencial das Akuma no Mi. Mas ele não esperava que a cidade natal de Soberano do Céu Robin também possuísse a tecnologia de um sol artificial. Foi uma surpresa muito agradável para Vegapunk. Ele até desejou poder partir imediatamente com o Soberano do Céu Robin, ir para a base principal da grande frota do Soberano do Céu e começar sua pesquisa. Mas Vegapunk era um homem racional. Ele sabia que o mais importante naquele momento era sair dali. Ah, é? Eles já chegaram? Robin também compreendeu esse ponto. Seu aqui da observação começou a se espalhar. A marinha já havia começado a desembarcar. O sistema de laser da cúpula da fronteira, sem a fruta do brilho do Kizaru, teremos que abrir caminho à força, disse Saturn, com um olhar frio. Destrua tudo aqui. Bic, bic, bic. Um alarme estridente ecoou instantaneamente por toda a ilha de Egiad. Devido à presença de Robin e Luffy, Saturn também entendeu que não podia se conter. Contenha-se diante do Soberano do Céu Robin e da agora confirmada desperta Nika Chapéu de Palha seria suicídio. A missão de Musama precisava ser concluída. E com a ausência de Kizaru, sem a fruta do brilho, não havia maneira normal de romper as defesas da cúpula da fronteira, que eram feitas com suas habilidades de laser. Ativar o Booster Call diretamente e eliminar completamente o Egiad. Essa foi a maneira mais direta e eficaz. É uma Booster Call. Uma Booster Call ativada pelo São Saturn dos 5 Anciãos. Para apagar tudo em Egiad. Suor frio escorria pelas testas dos vice-almirantes do quartel-general da Marinha nos diversos navios de guerra. Originalmente, um Booster Call era uma operação especial autorizada pelo governo mundial ao quartel-general da Marinha. Em última análise, a capacidade de um almirante iniciar um Booster Call passou a ser uma autorização do governo mundial. E como a maior autoridade do mundo, os 5 anciãos naturalmente tinham o poder de iniciar um também. Booster Call da mais alta autoridade. Isso poderia mobilizar todas as forças do quartel-general dos fuzileiros navais, bem como todas as forças do governo mundial. Isto foi uma guerra total e absoluta. É um Booster Call. Vegapunk, é claro, ouviu o alarme. Esse som não era estranho para o Vegapunk. Era o mesmo som que ecoara quando Chara foi apagado. Nunca imaginei que o governo mundial fosse tão implacável. Eles estão realmente determinados a nos exterminar completamente, disse Vegapunk com suor frio na testa. O que há de tão assustador em uma chamada de emergência? Os olhos de Vegapunk se arregalaram. Porque quem disse isso foi ninguém menos que Nico Robin, a sobrevivente da tragédia de Chara. Ela estava ali confiante, com um sorriso desafiador no rosto. Um Booster Call já foi derrotado por nós 2 vezes. O último Booster Call foi completamente aniquilado por nós. As palavras de Robin fizeram todos sorrirem. O Booster Call, para outros, era um instrumento de terror absoluto. Mas sob a liderança de Robin, eles derrotaram essa suposta justiça absoluta 2 vezes. Na segunda vez, eles aniquilaram completamente um Booster Call liderado pelos 3 almirantes. Mesmo com a adição de um dos 5 anciãos ao grupo, eles não temiam nem um pouco um Booster Call. Eles simplesmente arrasariam de novo. Que comece a guerra. Esta é uma guerra total contra o governo mundial. Robin riu com imensa força. O corpo de todos estava repleto de aqui. Capítulo 282. Fogo. Destruam tudo em Egiad. Nesse momento, mais de 50 navios de guerra haviam cercado completamente Egiad. O quartel-general da Marinha havia mobilizado toda a sua força. Não apenas o almirante da frota Kainu estava pessoalmente no campo de batalha, mas todos os vice-almirantes do quartel-general da Marinha também estavam presentes. O Booster Call também tinha seus níveis. A versão com 5 vice-almirantes do quartel-general da Marinha e 10 dos navios de guerra mais poderosos da Marinha era apenas a mais básica. Como uma convocação especial autorizada pelo governo mundial, assim que o sinal fosse dado, tudo no local indicado pelo sinal deveria ser completamente
completamente destruído. Mas essa força muitas vezes se mostrava insuficiente para a tarefa. O booster call que eles encontraram em Enies Lobby, por exemplo, foi liderado pessoalmente pelo então almirante Akainu, e o lançado durante a guerra contra a Big Mom e os Piratas das Feras envolveu os 3 almirantes da Marinha. E ambas as apostas arriscadas terminaram em derrota total. Ambos foram derrotados pelo mesmo homem. O mito do Booster Call foi completamente destruído por Hoven. A justiça absoluta do governo mundial não merecia mais o título de absoluta. E agora, o Booster Call enfrentou novamente o mesmo adversário. E desta vez, a iniciativa partiu da mais alta autoridade do mundo, São Jai Garcia Saturn. Todos os fuzileiros navais e oficiais sabiam muito bem o que isso significava. Desta vez, a força militar do Booster Call não teria limite máximo. Não apenas a Marinha, mas também o governo mundial empregaria toda a sua força. E com um dos 5 anciãos, São Saturn, supervisionando pessoalmente a batalha, isso também simbolizava a finalidade absoluta desta guerra. Sucesso ou morte. Voxas! 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 Inúmeros canhões gigantescos começaram a rugir, lançando uma barragem aterradora em direção a Igiad, a Ilha do Futuro, uma das ilhas mais importantes do governo. No momento em que o Booster Call foi ativado, esta ilha foi considerada pelo governo mundial como algo que deveria ser apagado do mapa. Da mesma forma, a Marinha também estava preparada. O soberano do céu está nesta ilha? Cuidado com a habilidade da fruta da porta. Akainu mordeu seu charuto, com os olhos fixos em Igiad. Akainu jamais esqueceria daquela época quando ainda era um almirante, liderando com confiança o Booster Call para aniquilar o soberano do céu Hoven e a tripulação do Chapéu de Palha em Enies Lobby, quando usou sua habilidade característica, Vulcão Meteoro. Inúmeras portas aéreas se abriram repentinamente, engolindo todas as suas bombas vulcânicas e, em seguida, voltando-as contra a frota Booster Call. Isso resultou na destruição imediata de 5 dos 10 navios de guerra que não tinham vice-almirantes a bordo. E ele havia se distraído com essa habilidade da fruta porta-porta, o que levou à morte dos vice-almirantes Doberma e Straverri pelo poder combinado das frutas porta-porta e Goro-Goro no Mi. Isso desencadeou uma série de efeitos em cadeia, que culminaram na derrota esmagadora do Booster Call que ele liderava. Como Akainu pôde esquecer uma lição tão dolorosa? Mesmo assim, nem todos os navios de guerra que cercavam Igiad abriram fogo imediatamente. Apenas 20 deles estavam bombardeando em Igiad. Mesmo que a habilidade da fruta porta-porta fosse usada para virar as balas de canhão contra eles, a Marinha teria capacidade para lidar com esse número. Se todos os 50 navios de guerra disparassem ao mesmo tempo, e se o soberano do céu Hoven estivesse em Igiad e usasse sua habilidade fruta porta-porta, mesmo com toda a força da Marinha presente, eles não conseguiriam interceptar todas as balas de canhão e certamente sofreriam pesadas baixas. O bombardeio desses 20 navios de guerra também era a maneira de Akainu testar se o soberano do céu Hoven estava realmente em Igiad, porque todos os navios não abriram fogo. O Booster Call foi ativado. Destruam tudo em Igiad. Saturn se apoiou em sua bengala com os olhos gélidos. Sim, São Saturn. O soberano do céu possui a habilidade fruta porta-porta, que pode absorver ataques de longo alcance e usá-los contra nós. O almirante da frota está usando 20 navios de guerra para testar se o soberano do céu está em Igiad, disse o vice-almirante Maynard, do quartel-general da Marinha, com uma saudação nervosa. E daí se sofrermos perdas? Os olhos de Saturn eram como os de um demônio. A combinação de sua autoridade suprema e sua aura sinistra fez Maynard suar frio. Eles são apenas insetos. Se morrerem, nós simplesmente criaremos mais. A voz de Saturn era gélida e desprovida de qualquer emoção. A Marinha era apenas um dos instrumentos de violência do governo mundial. Aos olhos de Saturn, um fuzileiro naval, mesmo um vice-almirante, não era diferente de um inseto. Morte? A única coisa que ele conseguia elogiar nos insetos era sua capacidade reprodutiva. Quando esse grupo morresse, depois de um tempo, eles conseguiam recrutar tropas suficientes novamente. Na Marinha, os únicos que Saturn e os 5 anciãos não viam como insetos eram os almirantes do quartel-general dos fuzileiros navais. Um almirante, em qualquer época, era um combatente de elite absoluto. Para lutadores tão poderosos, embora os 5 anciãos não os tratassem como iguais, também não os viam como meros insetos. E quanto aos vice-almirantes do quartel-general da Marinha? Aos olhos de Saturn e dos outros 5 anciãos, eles não eram diferentes de insetos comuns. Cumprir a ordem de Musama era a prioridade máxima. Tiveram que enterrar completamente a Nika no Igiad. Tiveram que trazer Vivi de volta à Terra Santa Maria Joyce. E aliás, a Paguim Vegapunka, que ousou bisbilhotar o proibido século perdido, essa era a ordem da missão de Saturn. São Saturn, e isso. Os olhos de Maynard se encheram de incredulidade. Era assim que a mais alta autoridade do mundo tratava sua marinha? Que horror! O mais assustador é que o tom desse ancião era frio e implacável, sem qualquer traço de oscilação emocional. Como se chamá-los de insetos fosse algo corriqueiro. Que tipo de monstro era aquele, a marinha, pelo qual lutavam? Saturno olhou para Maynard. Shin. Uma estranha energia irrompeu instantaneamente dos olhos de Saturn. Pop. A cabeça de Maynard explodiu instantaneamente. Mal olhado. Uma das habilidades de Saturn. Com um único golpe, ele eliminou um vice-almirante do quartel-general dos fuzileiros navais. Essa era a frieza e a crueldade da mais alta autoridade do mundo. Qualquer sinal de desrespeito, mesmo vindo de um vice-almirante, seria recebido com aniquilação instantânea. Todos os navios de guerra, abra fogo, disse Saturn, impassível. Sim. Uma vice-almirante ao lado dele, Dol, com a testa coberta de suor frio, apenas conseguiu prestar continência. Fogo. São Saturno dos 5 anciãos ordena. Todas as navios de guerra, abram fogo imediatamente. O comando se espalhou por toda a frota Booster Call. O quê? As veias pulsavam na testa de Akainu. Ele mordeu o charuto com força. Akainu não tinha grande apreço por seus soldados.
O Akainu, que defendia a justiça implacável, aceitava sacrifícios em troca da vitória. Mas agora, sem confirmar se Soberano do Céu estava em Egiad, lançar um ataque em larga escala como esse, caso fosse neutralizado pela habilidade fruta porta-porta de Soberano do Céu, poderia criar uma enorme brecha em seu cerco. E num campo de batalha onde ele, o comandante supremo da Marinha, estava no comando, o fato de os 5 anciãos o terem ignorado diretamente e emitido ordens, alterando sua estratégia, também prejudicou sua autoridade. Se não estivessem no campo de batalha, Akainu já teria avançado até Saturno e o interrogado. Onde estava sua autoridade como almirante da frota da Marinha? Mas, independentemente do que Akainu pensasse, a ordem dos 5 anciãos havia sido dada e não podia ser alterada. Seja no controle dos serafins e pacifistas ou no comando da Marinha, os 5 anciãos detinham a mais alta autoridade. Uma vez dada uma ordem, nem mesmo o almirante da frota podia alterá-la. Bum, bum, voxas! Imediatamente, todos os navios de guerra começaram a rugir. Inúmeras balas de canhão foram lançadas simultaneamente em direção a Egiad. Punho de fogo. Uma gargalhada poderosa ecoou. Então, uma coluna de chamas aterradora formou uma enorme rede flamejante, engolindo todas as balas de canhão que se aproximavam. Subordinado do Soberano do Céu, punho de fogo Porgas de Ace. O homem com uma recompensa de 2.855 milhões de belis. A linhagem pecaminosa do Rei Pirata. Numerosos fuzileiros navais ficaram com a testa coberta de suor frio. Que habilidade assustadora! A habilidade da fruta da chama de nível máximo entre as logias. Ataques normais de bala de canhão não conseguiam penetrar o ataque de chamas desse homem. Tempestade de areia intensa. Bum! Uma tempestade de areia aterradora começou a rugir em direção à frota Booster Call. Inúmeros fuzileiros navais gritaram ao serem lançados para o céu. Até mesmo os navios de guerra do quartel-general dos fuzileiros navais começaram a virar nessa terrível tempestade de areia. Você acha que vamos deixar você destruir este lugar? Este lugar agora é território de Hoven. A figura de Vivi começou a se formar. Olhando para a enorme frota da Marinha, Vivi exibiu um sorriso malicioso. Princesa do Deserto Vivi, uma das 4 principais combatentes mais próximas do Soberano do Céu. Usuária da habilidade Fruta da Areia com uma recompensa de 1 bilhão de belis. No instante em que Vivi apareceu, a testa de muitos vice-almirantes começou a suar. A Fruta da Areia da Princesa do Deserto já superou o antigo Shichibukai, Crocodile, disse Gion com uma expressão grave. Ela não tinha confiança de que poderia vencer um poder tão grande. E em uma guerra, um usuário de logia era uma força da natureza implacável. A combinação das habilidades da fruta chama-chama e da fruta areia-areia. Nem mesmo a enorme frota de mais de 50 navios de guerra do Booster Call conseguiu romper as defesas por um tempo. A Princesa do Deserto apareceu, não é? Uma luz demoníaca brilhou nos olhos de Saturno. Um dos objetivos da missão havia aparecido. Como vai? Saturno olhou para uma figura escondida nas sombras ao seu lado. Não há sinais de que as habilidades da fruta porta-porta ou da fruta da pata-pata-pau estejam sendo ativadas, respondeu Gunko, membro dos Cavaleiros de Deus, com voz monótona. Os olhos dela eram ainda mais bizarros do que os demoníacos de Saturno. Não pretende ir embora usando o poder da sua Akuma no Mi? Parece que ele está deliberadamente nos deixando cercar este lugar. Pirralho arrogante, os olhos de Saturno brilharam com uma luz demoníaca ainda mais intensa. O Soberano do Céu Hoven não só possuía a habilidade da fruta porta-porta, como também a da fruta da pata-pata. Mesmo que usassem o método de um ataque surpresa vindo debaixo do mar para cercar Egiad, este homem tinha várias maneiras de escapar do cerco. Nesse ponto, Saturno e os outros estavam, obviamente, preparados. Embora Gunko fosse uma integrante comum dos Cavaleiros de Deus, em um momento crítico, Imusama podia assumir o controle de seu corpo, permitindo que o poder de Imusama se apoderasse de Egiad. No momento em que detectassem sinais de ativação das habilidades da fruta porta-porta ou da fruta da pata-pata-pau, Imusama imediatamente assumiria o controle do corpo de Gunko e liberaria um Aki do Conquistador incrivelmente poderoso. Mesmo que o Aki de Mu não conseguisse superar completamente o de Soberano do Céu, sob sua imensa pressão, as habilidades da fruta porta-porta e da fruta da pata seriam completamente anuladas. A partir do momento em que ele chegou com sucesso ao Egiad, ninguém no Egiad conseguiu imaginar que ele sairia sem problemas. Naturalmente, da perspectiva de Saturno, a existência de Mu era um segredo absoluto, conhecido apenas por eles, os 5 anciãos e os cavaleiros dos deuses. O trono vazio foi criado pelos 20 reis que fundaram o governo mundial há 800 anos, e foi estipulado que seria um trono no qual ninguém poderia se sentar, representando a igualdade entre os países e um juramento eterno contra a ditadura. O significado do trono residia em seu vazio. O mundo exterior não tinha conhecimento da existência de Mu. Nessas circunstâncias, para que o Soberano do Céu Hoven não liberasse as habilidades da fruta porta-porta ou da fruta da pata-pata para levar as pessoas para Egiad e ir embora, havia apenas uma possibilidade. Que esse homem estava deliberadamente permitindo que o cercassem. Embora Saturno visse os habitantes do mundo como insetos, ele era suficientemente cauteloso com um monstro do nível de Aki e força de combate de Hoven, o Soberano do Céu. Ele não seria tolo o suficiente para acreditar que o Soberano do Céu Hoven, que possuía a habilidade da Akuma no Mi humano-humano e o intelecto de um humano supremo, deixaria sem qualquer propósito os piratas do Chapéu de Palha e os principais comandantes da grande frota Soberano do Céu caírem em seu cerco. Naquele momento, Saturno sentiu como se estivesse olhando para um tabuleiro de xadrez. Ele estava de um lado e do outro Hoven. Quer jogar xadrez comigo? Todo o corpo de Saturno começou a se contorcer. Capítulo 283. Aqueles que conhecem os 6 poderes, usem o Gepo e aterrissem na ilha.
Ao avistarem a linha defensiva aérea formada pelas duas Akuma no Mi do tipo Logia, Mera Mera no Mi e Fruta-Areia, que não conseguiam romper, o vice-almirante do quartel-general da Marinha e candidato a almirante, Shaton, assumiu o comando. Em outro navio de guerra, a outra candidata a almirante, Gion, empunhava sua famosa espada Compira com uma expressão grave. Embora a atual geração de 3 almirantes do quartel-general da Marinha, Kizaru, Fujitora e Ryokugil, tenha sido completamente dizimada pelo soberano do céu Hoven, deixando 3 vagas nos cargos de almirante, o governo mundial e o quartel-general da Marinha ainda não promoveram Shaton e Gion a almirante. O motivo era simples, eles não eram fortes o suficiente. Um almirante representava o mais alto poder de combate do quartel-general dos fuzileiros navais e, por extensão, do governo mundial. Eles precisavam possuir a força de uma potência naval de elite. Um candidato a almirante tinha apenas o potencial para se tornar um futuro almirante. Em essência, eles ainda eram vice-almirantes. Mesmo com os cargos de almirante vagos, eles não promoveriam um candidato a almirante sem as qualificações necessárias. Isso não serviria para intimidar os mares, pelo contrário, traria vergonha ao quartel-general da Marinha e ao governo mundial. Assim como aconteceu após a Guerra dos Melhores, quando Kuzan foi morto por Hoven e Akainu foi promovido a almirante da frota, deixando 2 vagas de almirante. O governo mundial ainda realizou um recrutamento militar mundial para preencher as lacunas, em vez de promover Gion e Shaton. Agora, o governo mundial e o quartel-general da Marinha preferem deixar os cargos de almirante completamente vagos a promover Gion e Shaton, que não possuem as qualificações necessárias. A força de combate de Gion e Shaton, mesmo entre os comandantes Yonko, era de alto nível, mas eles ainda não conseguiam resistir a um ataque de revestimento de Aki do Conquistador em potência máxima de um Yonkou no auge de seu poder. Ser morto instantaneamente pelo soberano do céu Hoven era uma coisa, afinal, até mesmo o poder combinado de Kaido e Big Mom foi derrotado por ele. Nos mares, na superfície, não havia ninguém qualificado para lutar contra o soberano do céu em um combate mano a mano. Mas ser derrotado com um único golpe por outro Yonkou, o cargo de almirante da Marinha, símbolo do mais alto poder de combate dos fuzileiros navais e do governo mundial, se tornaria uma completa piada. Um almirante do quartel-general dos fuzileiros navais poderia ser derrotado, até mesmo morto em batalha. Assim como no passado, o governante dos mares, Rox, matou um almirante do quartel-general da Marinha e escapou com sucesso. Soberano do céu Hoven também havia, em uma transmissão ao vivo para o mundo, assassinado publicamente o almirante Aokiji, comandante da Marinha, e na batalha subsequente, eliminado todos os 3 almirantes da Marinha da geração atual. Mas o título de almirante ainda representava um dos poderes de combate mais fortes nesses mares, capaz de intimidar o oceano. Essa era a dissuasão proporcionada pela força absoluta. Não era preciso derrotar o governante mais poderoso destes mares, bastava ter uma vantagem esmagadora sobre os outros piratas, Gion e Shaton, que não conseguiam derrotar a maioria dos piratas, naturalmente não podiam ser promovidos a almirante do quartel-general da Marinha. Aos olhos dos 5 anciãos, tal poder de combate era apenas o de um inseto ligeiramente mais forte, nada mais. Eles jamais permitiriam que fossem promovidos a almirante. Além disso, um almirante da Marinha tinha outra função que o diferenciava dos vice-almirantes e dos candidatos a almirante. Eles eram subordinados diretos aos dragões celestiais. O fato de um almirante ser enviado caso um dragão celestial fosse ferido era apenas uma pequena parte disso. Em tempos de paz, um almirante era necessário para guardar a base dos dragões celestiais, a terra sagrada de Marejois. E quando necessário, eles tinham que acompanhar os dragões celestiais em missões. Não seria exagero dizer que um almirante do quartel-general da Marinha era a presa mais poderosa dos dragões celestiais. Essa foi uma das principais razões pelas quais Garp recusou repetidamente a promoção a almirante. Ele não estava disposto a se tornar um subordinado direto dos dragões celestiais. Gion não se arrependia de não ter sido promovido a almirante do quartel-general da Marinha. Uma posição também implicava responsabilidade. Uma vez promovida a almirante, ela teria que enfrentar os próprios imperadores, não apenas seus comandantes. Com a força que possuía, enfrentar um Yonkou seria suicídio. Agora, sem nenhum almirante restante na Marinha após a purga de Soberano do Céu, até mesmo o almirante da frota, Akainu, teve que ser mobilizado pessoalmente. Embora não tenha enfrentado um Yonkou pessoalmente, como a lutadora mais forte da Marinha depois de Akainu, Gion ainda teve que encarar oponentes de nível comandante. Mas naquele momento, ela teve uma triste constatação. Os comandantes da grande frota Soberano do Céu e dos piratas do Chapéu de Palha não se comparavam em nada aos comandantes das antigas tripulações do Yonkou, aos quais ela e Shaton podiam se igualar. Esses monstros eram de nível almirante. Esse punho de fogo, sem dúvida, com sua habilidade da Akuma no Mi do tipo Chama-Chama, possuía força de combate de nível almirante. E embora a Akuma no Mi do tipo Areia-Areia da Princesa do Deserto fosse um pouco inferior à Akuma no Mi do tipo Chama-Chama, a atual Princesa do Deserto também possuía um Aki incrivelmente forte. Romper a linha defensiva desses 2 poderosos usuários de Logia era impossível apenas com a força dela e de Shaton. O Aki deles não conseguiu nem mesmo romper a linha defensiva da Akuma no Mi dos 2. Grande erupção, acompanhado de um rugido. Bum! Um punho de magma terrivelmente gigantesco fez com que a temperatura atmosférica subisse violentamente de repente. A horrível rede de chamas que ardia na atmosfera foi instantaneamente perfurada por um buraco. A tempestade de areia que rugia continuamente sob a energia assustadora do punho de magma também foi instantaneamente atravessada. Antes da fruta Magma, que possuía o maior poder destrutivo localizado dentre os 3 grandes desastres do mundo de One Piece, uma erupção vulcânica, os poderes das frutas Areia-Areia e Chama-Chama não conseguiam formar uma barreira eficaz. Almirante da frota Akainu, ao verem essa habilidade familiar da Akuma no Mi, inúmeros fuzileiros navais vibraram de entusiasmo.
Tic, Akainu. Os olhos de Ace se estreitaram. Akainu, o culpado por ter matado seu pai durante a Guerra dos Melhores. Embora seu pai agora pudesse retornar brevemente ao mundo dos vivos graças à habilidade da Akuma no Mi de Hoven e ainda pudesse zelar por seus filhos enquanto cresciam, a morte continuava sendo a morte. Barba Branca jamais poderia permanecer neste mundo por longos períodos como antes. Até mesmo a duração da existência de uma alma no submundo era incerta. Nem mesmo Hoven conseguiu dar uma resposta definitiva. A vasta quantidade de fragmentos de energia da alma no submundo era prova disso. Esses fragmentos, que Hoven usava como combustível para os ataques de sua fruta da ressurreição, eram os remanescentes de almas deste mundo cuja consciência havia se dissipado completamente. Todos morrem eventualmente. Mesmo no submundo, onde as almas realmente existiam, era a mesma coisa. Cedo ou tarde, toda a consciência de uma alma se dissiparia completamente, tornando-se parte da energia infinita das almas no submundo. Embora fosse resultado de suas facções opostas, Ace ainda ansiava por vingar essa mágoa com as próprias mãos. Mas a força de Akainu era simplesmente muito grande. Mesmo que ele conseguisse dominar o revestimento Oshoku e não estivesse completamente indefeso contra Akainu, apesar de sua Akuma no Mi ter sido totalmente neutralizada, ele ainda não era páreo para ele. O poder de ataque da fruta Magma Magma era simplesmente assustador. Antes de Hoven, era a fruta do diabo com o maior poder de ataque de todas. Mesmo a fruta do tremor de Barba Branca, capaz de rachar o litoral, estava um passo atrás da fruta do Magma em termos de poder de ataque. A força destrutiva dessa fruta era inimaginável. O domínio inicial de Ace sobre o revestimento Oshoku não foi páreo para a fruta Magma Magma. Caminhada lunar. Bang, bang, bang. Inúmeros fuzileiros navais em seus casacos Justiça alçaram voo, irrompendo pela fenda que Akainu havia criado com seu magma. Esses oficiais eram quase exclusivamente de patente de Comodoro ou superior. Capitães eram uma visão rara. Sob a linha defensiva criada por Ace e Vivi, apenas aqueles que dominassem completamente os 6 poderes estavam qualificados para pousar. O domínio dos 6 poderes que tornava alguém um super-humano no mundo era apenas bucha de canhão diante de Hoven e dos outros. Mas nos fuzileiros navais era o suficiente para alcançar a patente de Comodoro. Esses fuzileiros navais de elite, com Gion e Shaton na ponta de lança e os numerosos vice-almirantes na base, avançaram em direção a Egiad, com a intenção de abrir caminho até o laboratório de pesquisa. Boom! Um raio laser explodiu instantaneamente e um contra-almirante do quartel-general dos fuzileiros navais, com o corpo carbonizado, perdeu a consciência e caiu. Cuidado! Não use o Gepo para ir muito alto. Há um sistema de defesa ao redor do laboratório de pesquisa Egiad, feito com os lasers da Pika Pika no Mi. Nossa missão é abrir caminho para a área da fábrica Egiad. Gion gritou. Embora fosse apenas a habilidade de laser da fruta brilhante, nem mesmo um vice-almirante do quartel-general da Marinha conseguiu romper tal linha defensiva. Mesmo ela e Shaton poderiam ficar gravemente feridos se não tomassem cuidado. Um ataque de nível almirante era devastador para um vice-almirante. Eles não teriam a menor chance de bloqueá-lo. Os fuzileiros navais que conhecem as 6 potências desembarcaram. Vivi olhou para as figuras no ar, seus olhos brilhando com uma luz carmesim escura. Vamos lá. Hora da próxima etapa do plano, disse Ace, sorrindo. Foge. A figura de Vivi se fragmentou, transformando-se em uma tempestade de areia e desaparecendo completamente do local. Foge. A figura de Ace também se transformou em chamas, desaparecendo daquele local num instante. Por que foi tão fácil? Gion e os outros pousaram em Egiad sem problemas. Mas ela não sentiu alegria. Em vez disso, seus olhos estavam cheios de preocupação. A habilidade da Goru Goru no Mi não foi ativada, e eles nos deixaram pousar tão suavemente? Será que o soberano do céu não está em Egiad? Shaton também ficou muito surpreso. Não diga coisas tão estúpidas. Mesmo que o soberano do céu não esteja aqui, não se esqueça, o Gata Ladra também pode usar a habilidade da Goru Goru no Mi. A testa de Gion estava coberta de suor frio. Só existe uma possibilidade. Eles nos deixaram pousar. E está silencioso demais aqui. Gion examinou os arredores. A fábrica da Egiad deveria ter inúmeros robôs e pesquisadores. Mas naquele momento ela não conseguia ver uma única figura. Eles estão todos na camada de pesquisa? Gion olhou para o Instituto de Pesquisa de Vegapunk, que ficava na Ilha Artificial do Céu. Deixem os fuzileiros navais regulares desembarcarem, ordenou Shaton. Você vai deixar os fuzileiros navais encontrarem a morte sem resolver isso? Gion lançou um olhar furioso para Shaton. As ordens dos 5 anciãos são absolutas. Você deveria saber disso, Gion disse Shaton em tom grave. Gion só conseguiu cerrar os punhos com as veias saltando na testa e aceitar aquilo a contragosto. Terra. Destruam tudo em Egiad. Tragam os canhões pesados. Os fuzileiros navais começaram a desembarcar. Embora a rede de chamas tivesse sido perfurada por Akainu, ainda havia um grande número de chamas queimando na atmosfera. O fogo de artilharia de longo alcance não conseguia mais atingir o objetivo do Booster Call de destruir tudo em Egiad. Eles só podiam desembarcar, mover os canhões pesados dos navios de guerra para Egiad e destruir completamente Egiad a partir da terra. A ordem máxima emitida pelos 5 anciãos era absoluta. Tudo em Egiad, incluindo todos os edifícios, tinha que ser completamente destruído. Fogo. Bum, 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 zum, zum, zum. Os canhões pesados que os fuzileiros navais haviam se esforçado para transportar até a costa de Egiad começaram a rugir imediatamente. Incontáveis balas de canhão foram disparadas contra os edifícios da camada fabril de Egiad. Arg. Todos os edifícios e o solo começaram a se contorcer de forma anormal. Voxash. Bang.
As balas de canhão que atingiram os prédios da fábrica de Giad foram imediatamente repelidas. Inúmeras explosões soaram, e os canhões pesados da marinha sofreram pesadas baixas. O ambiente foi emborrachado. Esta habilidade Gion e Shatton suaram frio na testa. Todos os fuzileiros navais demonstraram expressões de medo. Xixixi. Uma risada alegre ecoou. Um gigante completamente branco espiou para fora de um dos prédios da fábrica. É o Yonkou, Monk de Luffy do Chapéu de Palha. Capítulo 284. Chapéu de Palha. O que é essa forma branca? Ele é enorme, maior que um gigante. Inúmeros fuzileiros navais gritaram de terror, encarando a figura de Luffy, maior que qualquer gigante, um guerreiro completamente branco. Os fuzileiros navais que tinham visto a forma nica de Luffy durante a guerra contra Big Mom e os piratas das feras foram todos dizimados. O grupo atual de fuzileiros navais nunca a tinha visto antes. Muitos até presumiram que as fotos em seu cartaz de procurado eram um erro de impressão. Mas ao vê-lo pessoalmente, finalmente compreenderam o quão monstruosa era a forma de guerreiro branco do novo Yonkou. Ele não só transformou todo o ambiente em borracha, neutralizando completamente todos os seus canhões pesados, como seu tamanho colossal fazia até mesmo os vice-almirantes gigantes da marinha parecerem pequenos. Os oficiais da marinha mais experientes começaram a suar frio. Um corpo tão imenso, era do tamanho de um gigante da antiguidade. Chapéu de Palha. Gion, Shatton, Momonga e os inúmeros outros vice-almirantes do quartel-general da marinha estavam encharcados por incontáveis gotas de suor frio. Este aqui é muito forte. Só por estar ali parado, ele os privou de toda a coragem para sequer atacar. O poder de combate e o Haki deste novo Yonkou eram ainda mais monstruosos do que eles haviam imaginado, deixando de lado o soberano do céu Hoven. Luffy do Chapéu de Palha era indiscutivelmente o pirata de ascensão mais rápida e mais temido dessa geração. Em apenas 2 anos desde que partiu para o mar, ele se tornou um Yonkou, seu poder de combate e Haki atingindo um nível assustador. Quem sentiu isso mais profundamente foi Gion. Ela ainda se lembrava de Alabasta quando o Chapéu de Palha era apenas um personagem insignificante comparado ao soberano do céu, Hoven. Naquela época, ele nem sequer havia aprendido Haki, ela poderia tê-lo capturado com facilidade. Mas em menos de 2 anos, tudo havia mudado. Antes do Haki do Chapéu de Palha, ela não conseguia nem reunir coragem para atacar, nem mesmo para desembainhar sua espada. Recue. Você não é páreo para o Chapéu de Palha. Uma voz de justiça implacável ecoou. Almirante da frota. Gion e os outros olharam para o lado e viram Akainu se aproximando lentamente por trás. Uma expressão de vergonha cruzou seus rostos. Durante a Guerra dos Melhores, mesmo com o surgimento de superpiratas como Barba Branca, Silvers Rayleigh e Hoven, um após o outro, o ex-almirante da frota Sengoku permaneceu na retaguarda comandando a batalha. Ele só interveio no final quando o poder de Hoven cresceu de forma anormal, o almirante Aokiji foi morto e suas forças se tornaram insuficientes. Mas agora, os fuzileiros navais não tinham sequer um único combatente capaz de enfrentar o Chapéu de Palha. Eles tiveram que confiar em seu comandante supremo, o almirante da frota Akainu, para confrontá-lo. Para eles, isso foi uma verdadeira vergonha. Xixixi. Akainu. Luffy sorriu, rindo alegremente ao ver Akainu aparecer. Essa sua forma é uma completa bagunça, Chapéu de Palha. Pul, pul. O braço de Akainu já havia se transformado completamente em magma violento, que pingava no chão, queimando a terra e assimilando-o. Que forma é essa? Os olhos de Akainu estavam frios. Xixixi. Você vai descobrir depois que lutarmos. Luffy riu. Uff. Apenas um inimigo derrotado. A expressão de Akainu era gélida, seu punho de magma começando a ferver. Ele havia lutado contra o Chapéu de Palha durante a Guerra dos Melhores. Naquela época, o Chapéu de Palha teve que usar seu chamado Quarta Marcha, combinado com o domínio inicial do revestimento de Haki do Conquistador, apenas para conseguir lutar contra ele. E sua resistência e Haki se esgotavam tão rapidamente que ele não conseguia manter essa forma por muito tempo. Naquela época, o Chapéu de Palha não era páreo para ele, e Akainu faria entender que ele ainda não era páreo para ele agora. Isso não era arrogância, era uma necessidade. Como comandante supremo dos fuzileiros navais, o almirante da frota, com todos os seus 3 almirantes perdidos, ele precisava vencer essa luta contra o Chapéu de Palha. OHH. Akainu rugiu, levando o poder de sua fruta do magma e seu Haki do armamento aos seus limites absolutos. Com um único soco, a energia aterradora fez com que a atmosfera ao redor parecesse distorcer-se. Após se tornar almirante da frota, a força de combate de Akainu aumentou ligeiramente. Tornar-se o comandante supremo de toda a marinha deu um novo impulso à sua disposição. O Haki do armamento de Akainu, já formidável devido ao seu extremo senso de justiça e à sua condição física excepcional, tornou-se um forte concorrente ao título de Haki do armamento mais poderoso da época, perdendo apenas para o de Hoven. Agora, beneficiando-se da força espiritual que vinha com sua nova posição, seu Haki do armamento havia se fortalecido ainda mais. Contudo, o Haki do armamento continuava sendo apenas Haki do armamento. Não era Haki do conquistador. Por mais forte que se tornasse, demonstrava apenas imensa solidez, não o poder explosivo e tirânico de um conquistador. Isso se refletiu na falta de poder de ataque. Embora Akainu possuísse a fruta magma para compensar, a fruta com o maior poder de ataque de todas. Xixixi. Chiclete. Pistola branca. Luffy riu alegremente, estendendo o punho direito. Bum. O punho de Luffy e o punho de magma de Akainu colidiram no ar. No instante seguinte. Rachadura. Bum. Uma energia aterradora, violenta e tirânica irrompeu do ponto de impacto. Gion e Shatton lutaram para revestir seus corpos com Haki do armamento, mas ainda assim foram implacavelmente repelidos pela tempestade de energia. Os vice-almirantes mais atrás não conseguiram sequer suportar totalmente o impacto do choque. Suor frio escorria por suas testas, e alguns dos mais fracos foram obrigados a se ajoelhar.
Esta não é uma batalha da qual podemos participar. Saia deste campo de batalha, Gion, agora. Shatton rugiu para Gion. O tremor secundário estava drenando seu Aqui do armamento a uma taxa alarmante. Se isso continuasse, sua resistência e Aqui estariam completamente esgotados antes mesmo que ele tivesse que lutar contra qualquer um dos outros comandantes dos Soberanos do Céu. Eles não tinham mais o direito de permanecer naquele campo de batalha. Gion e os outros, embora relutantes, sabiam que era verdade. Só lhes restava cerrar os dentes e recuar do campo de batalha. Que diabos? Akainu, que estava trocando golpes com Luffy, estava completamente incrédulo. Seu ataque estava sendo superado. Sua fruta Magma, a habilidade com o maior poder de ataque, estava sendo ligeiramente superada em um confronto direto. O poder de ataque do Chapéu de Palha havia superado o dele. Apenas um ano havia se passado desde a Guerra dos Melhores. Como as coisas puderam mudar tão drasticamente? Impossível. Os olhos de Akainu ficaram vermelhos. Ele não era páreo para Robin. Isso ficou muito claro durante a Guerra dos Melhores. Até mesmo ele e o ex-almirante da frota Sengoku juntos, foram completamente subjugados por Robin na época, quase derrotados. Foi apenas a intervenção de Garp que estabilizou a situação. Os três juntos contra Robin não haviam obtido nenhuma vantagem significativa a curto prazo. O poder de combate daquele homem havia transcendido completamente esta era, tornando-se uma força suprema que a superava. E agora, embora seu próprio poder tivesse aumentado ligeiramente, ele ainda não era páreo para aquele monstro Robin. Mas, no mínimo, como atual comandante supremo dos fuzileiros navais, ele tinha que capturar o outro Yonkou, Chapéu de Palha, que também carregava a linhagem amaldiçoada do líder do exército revolucionário, Monk the Dragon. Só então ele pôde restaurar o moral dos fuzileiros navais, que estava à beira do colapso após sucessivas derrotas e a perda de todos os três almirantes desta geração. Mas ele jamais imaginou que seu maior trunfo, seu poder de ataque frontal proporcionado pela fruta Magma, seria superado pelo Chapéu de Palha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.